Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 28 de fevereiro de 2024. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Não o achando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo aí. 3 dias depois, o encontraram no templo, sentado entre os doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Lucas 2, 45 a 46. Meta do mês: desenvolver a humildade. A exaltação da personalidade leva o homem a considerar-se acima dos outros, julgando-se com direitos superiores, melindra-se com o que quer que, a seu ver, constitua ofensa a seus direitos. Allan Kardec, no livro Obras Póstumas. Meta do dia: combater com intensidade o orgulho, procurando reconciliar-se com os adversários. Sugestão para sua prece diária: prece rogando ao anjo da guarda modéstia e simplicidade. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Bondoso Jesus, nós queremos nesta manhã colocar-nos diante de Ti para rogar que consigamos desenvolver no nosso coração, na nossa mente, o amor, a humildade, a fraternidade, que consigamos ser benevolentes e indulgentes para com todos aqueles que se encontram ao nosso lado. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Lucas. Mas antes de nós irmos para a mensagem, nós temos um aviso. Hoje, quarta-feira, é o dia do tratamento espiritual. É o dia que nós nos colocamos diante dos espíritos amigos que estão sob o comando do Cristo para nos auxiliar em nosso reajuste físico e moral. Então, a partir das 8 horas da noite, em nossa casa espírita, nós estaremos lá prontos para receber a todos. Queremos lembrar aos amigos que 5 para as 8, o portão de nossa casa espírita fecha. Então a gente pede aos amigos para chegar um pouco mais cedo, inclusive os amigos que entram pela plataforma Zoom, tá bom? A Casa Espírita Amigos da Paz está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Mais esclarecimentos, entre em contato conosco pelo WhatsApp 66 984 66 7110. Tá bom, meus amigos? Se você quer conhecer o Espiritismo, entre em contato conosco. Nossos cursos iniciaram, ainda dá tempo para você fazer o curso com a gente. No próximo sábado, teremos a primeira aula. Deus é o tema. Então vamos para a nossa mensagem de hoje. Como disse antes, nós estamos estudando a obra O Evangelho por Emmanuel, comentários ao Evangelho segundo Lucas. Jesus, porém, dizia: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Lucas, capítulo 23, versículo 34. Tolerância divina. Ouvem-se as opiniões mais disparatadas no que concerne ao perdão e à tolerância de Deus. Aprendizes levianos a todo instante referem-se ao problema com mais infantilidade que espírito de observação e de obediência.
São raros os que se compenetram da magnitude do assunto. O perdão divino jamais será entendido no quadro da preguiça, do egoísmo pessoal ou da inconstância da criatura. As palavras do Mestre na cruz oferecem um roteiro de pensamentos profundos. Nesse sentido, perdoa-lhes, meu Pai, porque não sabem o que fazem. Representa uma sentença básica da responsabilidade que o assunto envolve em si mesmo. Num momento, qual o do Calvário, em que a dor se lhe impunha ao Espírito Divino, Jesus roga o perdão de Deus para as criaturas, mas não esquece de assinalar o porquê de sua solicitação. Seu motivo profundo era o da ignorância em que os homens se mergulhavam. O mestre compreendia que não se deve invocar a tolerância de Deus sem razão justa, como nunca se abusa de um pai abnegado e carinhoso. Tornava-se preciso explicar que o drama do Gólgota era forma de animalidade de quantos o rodeavam. E a expressão do Cristo foi guardada no Evangelho, a fim de que todos os aprendizes venham a compreender que tolerância e perdão de Deus não são forças que se reclamem a esmo. Comunicação de Emmanuel, publicada na obra Alma e Luz, da editora IDE, capítulo 19. Meus amigos, nós iniciamos um período agora de mensagens deste mesmo capítulo e deste mesmo versículo por 4 dias, né? Então a gente vai estar refletindo esta oração que Jesus faz no momento em que se encontra no Gólgota. Jesus está diante de seus algozes e roga ao Pai o perdão a eles, ou seja, não levar em conta o que estão a fazer. Então, o Emmanuel traz para nós essa reflexão de que somente os aprendizes levianos são aqueles que não estão nem aí com essa ideia do perdão, que divulgam por toda parte que nós devemos matar, que nós devemos vingar, que nós devemos rejeitar as pessoas que pensam diferente de nós, que devemos expulsar de nossas casas o filho ou a filha que se declara homossexual. E assim por diante. Então, esses são os aprendizes levianos que ainda não compreenderam a mensagem do Evangelho de Jesus. E todos nós somos convidados a estar com Jesus e a desenvolver em nós a madureza, porque ainda somos espíritos infantis que não compreendemos a magnitude do perdão. E o perdão divino não pode estar no quadro do egoísmo, da preguiça, da inconstância nossa. Então é importante a gente repensar nossa prática, a nossa conduta evangélica. E constantemente trabalharmos no nosso coração o perdão. Mas o perdão não no sentido só de pedido de perdão, que às vezes é muito fácil a gente chegar na pessoa, olha, me desculpa,
me perdoe, mas a gente continua a praticar a mesma situação e novamente pedimos perdão. Então não há aí um desejo de mudança da criatura, mas nem por isso nós devemos rejeitá-la, porque ela ainda não compreendeu, assim como nós. Quantas vezes nós nos magoamos, nos ressentimos, ou quantas vezes nós magoamos os outros e nem percebemos. E às vezes a gente acha que está certo e em nenhum momento a gente compreende a necessidade de pedir perdão. E às vezes, para cumprir uma tabela, a gente acaba pedindo perdão. Só que o pedido de perdão, ele não chega a ser de fato um pedido de perdão, porque o nosso corpo, o nosso sentimento, as nossas questões íntimas, né, a nossa aura, o nosso magnetismo revela se de fato houve o pedido de perdão ou não. Então, o pedido de perdão, ele é acompanhado também da humildade. Às vezes, nós somos arrogantes no pedido de perdão. Ali não tem nada de humildade, não tem nada de vontade de mudança. É um pedido de perdão para mostrar que a gente pede perdão, mas não no sentido de pedir de fato perdão e a necessidade da mudança. Então, a pessoa que ficou chateada, magoada, ressentida com a gente, ela não vai conseguir compreender esse pedido de perdão porque ele não foi com toda a alma, não foi de toda a entrega, de fato, um pedido de perdão. E sim só para cumprir tabela. Então, a gente fala: olha, se eu magoei você, eu peço perdão. Então, a gente não admite que magoou, a gente diz: se a minha conduta causou algum problema, eu peço desculpa. Mas não houve ali uma preocupação íntima de repensar a conduta e perceber se de fato houve o arrependimento necessário. Por isso que muitas vezes a gente não consegue o perdão do outro ou da outra, porque o nosso pedido de perdão não vem acompanhado da mudança mesmo, de realmente do reconhecimento que errou. Então é importante a gente pedir desculpas. Então aqui Jesus ensina para nós, no momento da crucificação, que devemos trabalhar no nosso íntimo, no mais profundo do nosso ser, a libertação do homem velho, a retirada do homem ignorante, da mulher ignorante, arrogante, da pessoa que acredita que só a fé que ela tem, só o Deus dela, da maneira que ela pensa, é o certo, e que todos que pensam o contrário devem ser dizimados. Então, meus amigos, nós devemos repensar nossa conduta evangélica. Jesus nos ensina o amor, Jesus nos ensina o perdão. Então não cabe mais, quando a gente se diz cristão, a ideia do ódio, a ideia da vingança, a ideia do desamor. Tem que trabalhar no nosso coração esse melhoramento íntimo, para que possamos, de fato, ser merecedores aí do perdão, porque perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores ou aqueles que nos ofenderam. Então veja aí, o perdão divino está condicionado ao perdão que eu der. Ou seja, eu tenho que perdoar também o outro e tenho que pedir perdão também, né? Então essa é a expressão evangélica que cabe a cada um de nós modificar todos os dias e estar sempre em sintonia com o Pai para modificarmos.
é um aprendizado, né, meus amigos? É uma conquista do nosso espírito. Todos os dias nós vamos ali, aperfeiçoando, dando passos adiante, subindo um degrauzinho. Às vezes a gente pisa na bola e volta para trás, né? Então, assim, mas é importante continuar, é importante esforçar-se constantemente para ser bom, porque não é fácil ser bom, sendo que nós ficamos por muito tempo sendo maus. Então a gente está aprendendo a ser bom. Que bom nesta encarnação a gente dá esses primeiros passos no caminho da bondade. Na próxima encarnação nós já vamos estar melhores e aí a gente vai conseguir mais e mais avançar. Então vamos fazer prece. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. E vamos, nesse instante, colocar nas mãos de Jesus, que é o governador da terra, todas aquelas pessoas que nos governam, desde o prefeito, que governa a nossa cidade, o governador que governa o nosso estado, o presidente da República, esses irmãos que foram eleitos pela maioria da população, que esses irmãos possam ter o sentimento cristão, possa trabalhar para o bem dos outros, que use de fato os recursos que vêm para os seus órgãos, para a sua administração, com sabedoria, que use esses recursos para o bem da população. Queremos pedir também, Jesus, por aqueles governantes que insistem nas guerras, no ódio, que esses irmãos possam também trabalhar no seu íntimo o amor pelo semelhante. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.